Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Queridos, e eu quero dar a temática dessa palavra, a partir daquilo que nós lemos, a partir daquilo que nós lemos neste versículo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, temos esse tesouro em vasos de barros. E o tema da minha palavra é: o que você carrega? A expressão "temos esse tesouro em vasos de barro" está explicitando, o apóstolo Paulo está dizendo que, orientando a igreja de Corinto, que eles ou nós somos como barros, vasos de barros, nós somos frágeis. A NVT revela essa fragilidade. Quando nós lemos a versão transformadora, diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis. Então o que Paulo está dizendo e o que Deus quer tratar comigo e com você nesta noite, não é o que você é, porque não é o que você é que determina o que você vai ser. O que determina o que você vai ser é o que você carrega dentro de você. E se alguém me perguntar: você era um fraco, você é isso, você é aquilo, e de fato eu vou reafirmar, vou dizer: de fato eu era um pobre, cego, pecador, miserável, mas no dia que Jesus entrou na minha vida, Ele mudou. Quando você atenta à palavra de Deus, lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, e o versículo 35, você vai ver, Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Ou seja, ele disse, porque o filisteu disse para ele, 43, o filisteu chamou ele, desprezou Davi. O filisteu gritou para Davi e disse: por acaso sou um cão para que você venha a mim como um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Ele olhava um menino baixinho, pequeno, ruivo, sem nenhuma expressão, com um cajado na mão, com uma funda na mão, com algumas pedras, e quando ele olhou, ele desprezou Davi. Ele deve ter dado uma risada e dito: porventura eu sou algum cachorro para que tu venhas com este estilingue, com esta funda e algumas pedras para lutar comigo? Para que você venha com esse pedaço de pau, referindo-se ao cajado de Davi? Só que o que o filisteu via era o exterior. Ele não via o que Davi carregava por dentro. Não é o que você é que determina o que você vai ser, mas o que você carrega por dentro. É isso que vai determinar o que você será no futuro. E o que é que Davi carregava dentro de si? Ele carregava o que ele expressa no versículo 45: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele carregava a unção de Deus, ele carregava a presença de Deus, ele carregava Deus dentro dele. Davi provavelmente reconhece que ele não era nada. O apóstolo Paulo, quando você lê a palavra aqui no livro de Filipenses, você vai ver no capítulo 3, Paulo se referindo, ele disse: olha, se tinha alguém que poderia se gloriar, era eu. Porque ele diz no capítulo 3, versículo 4, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Por quê? Versículo 5, fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto à justiça cumpria a lei com todo o rigor. 7, pensava que essas coisas eram mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Versículo 8, sim, deveras
Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Tudo que eu carregava, hoje eu considero que vale menos do que lixo em relação ao que eu ganhei, Jesus. O que está impedindo você de alcançar grandes resultados, o que está impedindo você de voar, o que está impedindo você de vencer. Então eu dei 2 exemplos aqui. Davi carregava Deus, a unção de Deus dentro dele. Paulo disse que ele carregava conhecimento, inteligência, ele carregava o cumprimento da lei, ele achava aquelas coisas importantes, mas no dia que ele encontrou Jesus, ele abdicou e abriu mão e jogou para fora tudo que estava dentro dele, e ele se encheu de Jesus. Eu quero te levar a perguntar para você: o que você carrega? E a primeira pergunta sobre aquilo que você carrega é esta: o que você carrega? Nós já lemos aqui o texto. O que é que está paralisando a sua vida? O que é que está detectando? Deus está detectando que algo você está carregando, e isso está impedindo você de caminhar. Isso está sendo um embaraço. E já já eu vou falar o que você não deve carregar, mas eu vou começar falando sobre o que você deve carregar dentro de si. O que Paulo está dizendo: carregamos esse tesouro em vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, mas não é o vaso que importa. O que dá valor para o barro é o que está dentro dele. O que é que está dentro de você? O que é que você carrega? E a primeira coisa que você tem que carregar, se você quiser romper, se você quiser vencer, se você quiser alcançar o propósito de Deus para a sua vida, por favor, o segundo PowerPoint. A primeira coisa que você tem que carregar é o poder da palavra de Deus dentro de você. Me diga uma coisa: o diabo, ele enfrenta. Eu tinha aqui, pega aqui uma mala para mim. Eu até deixei uma mala porque eu quero dar um exemplo para você. Enquanto eu pregava, Deus me dava uma inspiração sobre a mala. Porque a mala, quando você olha, você já viu aquelas pessoas como fazem no aeroporto? Eles jogam a nossa mala de qualquer jeito. Eles quebram, destroem a mala. A mala pode ser velha. Eu viajei agora na minha mala. Quando eu fui, quebraram a alça. Quando eu voltei, ao invés de consertar a alça, viram que estava quebrada, alguém no aeroporto arrancou e jogou fora. Aí eu disse: fui com a alça e voltei sem alça. Mas o que determina não é o preço da mala, é quando eles abrem aquela mala. E dentro daquelas malas eles encontram drogas. Às vezes eles encontram contrabando, ouro, pedras preciosas. O que determina se eles vão ser livres naquela passagem pelo raio-x não é a aparência da mala, é o que está dentro, da mala. O que você carrega dentro de você, o que você carrega no teu coração, o que você carrega na sua mente. E a primeira coisa é o poder da palavra de Deus que está dentro de nós e que muitas das vezes nós não reconhecemos. Eu já disse aqui para vocês em algumas pregações o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 18. Diz a palavra de Deus que Deus, para o mundo, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. A palavra de Deus que você guarda, como disse Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você guarda, carrega a palavra de Deus no teu coração, ninguém vai te roubar o que Deus tem. Sabe qual é a coisa que diz a palavra de Deus em Mateus 13? Que a semente que cai à beira do caminho é como um homem que recebe a palavra e ele ouve a palavra, mas vem um pássaro, vem o diabo e rouba a palavra. Vem o quê? Um pássaro, Mateus capítulo 13, e ele rouba a palavra. E aí eu pergunto: por que que o diabo, ele quer roubar a palavra do coração das pessoas? Por que que o diabo quer roubar a palavra do coração das pessoas? Porque a palavra de Deus, o poder da palavra dentro de você, ela destrói o império das trevas.
ela abre caminhos. Versículo, por favor, de número 11. Vamos voltar aqui ao versículo 6. Versículo 4. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves e as comeram. Versículo 19. Jesus explica: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu. Por que o diabo quer roubar a palavra? Porque a palavra, tem gente que você chega na casa dela e encontra lá a Bíblia no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai na casa dela e encontra o Salmo 91 aberto, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, e não acontece nada, porque a palavra só aberta não funciona, é um pedaço de papel. A palavra é para guardar no coração, a palavra é para você confessar com a boca. A palavra é para quando o diabo vier tentar me convencer de que eu sou um fracassado, eu vou olhar para o diabo e no mundo espiritual eu vou gritar o que está em Romanos capítulo 8: nem a morte nem a vida, nem a altura nem a profundidade, nem o passado, nem o meu passado, nem o meu presente, nem as coisas do futuro, nem um anjo e nem um demônio pode me separar do amor de Deus. Mas sobre todas essas coisas eu sou mais que vencedor. O que é que ele disse? Sobre todas essas coisas eu sou mais. Aí você está passando por um momento difícil. Paulo está dizendo aqui, tudo que ele está passando, por favor, apesar dos apesares, por causa de ti enfrentamos a morte, todos os dias somos como ovelhas levadas para o matadouro, todos os dias. Versículo 39, por favor, nem altura, nem... Versículo 38, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem os poderes, ou seja, nenhuma potestade, nenhuma altura, nem a profundidade, nem toda a criação jamais poderá me separar do teu amor que está revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. E no 37, o que é que ele disse? Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando o diabo tentar convencer que você está passando por um problema, eu vou dizer para o diabo: tu está me olhando de carne e osso, eu sou um vaso, eu sou frágil, eu sou pequeno, humanamente falando, mas tu não sabes o que eu carrego. Volta lá o que Paulo disse em 2 Coríntios 4:7, que é que ele disse? Carregamos nesses vasos o que, irmãos? Um grande tesouro, a palavra. O que é que eu carrego? A palavra. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo falando da confissão da palavra, do poder da palavra, pois não me envergonho das boas novas, do evangelho a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que crêem, primeiro os judeus e também os gentios. 17, as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como diz as escrituras, o justo viverá da fé. Olha o que ele está dizendo, o evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. A NVI, por favor. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim. Por isso que Satanás, ele quer roubar a palavra do teu coração. Porque o 16 diz que o evangelho, o que é que o evangelho é? O poder de Deus. A segunda coisa, o que você carrega? O que você deve carregar? Primeiro, o poder da palavra, o poder do evangelho dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa, aprenda a ler a Bíblia e a declarar a palavra. Você sabe qual é a oração mais poderosa? É a oração de declaração da palavra. Você sabe como é que Deus não resiste uma oração? É quando a gente diz para Ele: Deus, porque está escrito, tu dissestes para mim o que disse o salmista, fui moço e agora sou velho, mas ele disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor disse na tua palavra que nada falta para aqueles que te amam. Sabe o que Deus vai fazer? Ele guarda, Ele vela a palavra. Tem crente, o que o diabo mais gosta de fazer é fazer com que crente saia daqui e ele esqueça de tudo que o pastor falou.
É fazer com que você venha na igreja e você fique com a tua mente vagando lá no mundo, ou fique com o teu celular na mão, ouvindo mensagem, lendo mensagem, para que a palavra não seja inserida no teu coração. E aí você sai daqui, quando você chega ali na esquina, o diabo te convence que você é um fracassado. A palavra foi roubada. Você estava dentro da igreja, Deus semeou a palavra, mas você, ao invés de resistir, você não confessou a palavra de Deus e se esqueceu. A segunda coisa, nós carregamos a autoridade do nome de Jesus. Eu carrego a autoridade do nome de Jesus. Vou perguntar de novo, o que é que Davi usou contra Golias? Ele disse: tu vem contra mim com pau, com espada, com lança, com escudo, com as tuas flechas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele era cheio de Deus, ele carregava a Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 17, diz a palavra de Deus que os discípulos, os 72, voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Aí eu vou perguntar: tu queres saber humanamente ou espiritualmente? Porque humanamente eu posso ser igual a todo mundo, sujeito a falhas, a erros, a ficar doente, a ficar curado, ter problemas. Mas espiritualmente, aí eu te respondo: eu não sou igual a você. Então quem tem mais valor? Sabe por que Paulo disse lá em 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 16, ele disse: a partir de agora, de modo de que agora em diante a ninguém mais consideramos ao ponto de vista humano. Quando uma pessoa nasce para Jesus, não julgue mais ela. Quando você olhar para o pastor Rodivaldo, eu posso estar de short, de chinelo, eu posso estar de camiseta, eu posso estar em qualquer lugar, mas não julgue-me pela aparência. E ninguém que tem Cristo, porque agora a Bíblia diz que quem tem Jesus não pode mais ser julgado pela sua aparência, não pode mais ser julgado com seus olhos. Você vai olhar para mim e vai dizer: eu não sei o que é que Deus vê nesse Leandro, eu não sei o que é que Deus vê nesse irmão Eduardo, eu não sei o que é que Deus vê nesse cara, nessa mulher. É o que ele carrega. É que você faz um juízo humano, você faz um juízo social, você faz um pré-juízo de preconceito, mas você não sabe o que a pessoa carrega. Eu vim agora cantando as músicas do Nelson Ned. Pastor, o senhor é velho, né? Não, mas eu gosto daquelas músicas antigas. Quem aqui lembra daquelas músicas do Nelson Ned, né? Pode reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. E quando ele canta: visita cada irmão, ó meu Senhor, dai paz interior e razão para te louvar. Pastor, por que o senhor gosta dessas músicas? Porque as minhas influências, quando eu era adolescente, jovem, pastor, sempre foram pastores mais velhos que eu. É por isso que com 42 anos eu tenho cara de 60. Cara não, o jeito, cara de 25. Irmãos, e eu vinha cantando e dizendo para Deus: tu sabes o quanto que eu te amo. Você já disse isso para Deus? Você tem coragem de dizer: Deus, tu me conheces e tu sabes o quanto eu te amo. Queridos, o que você carrega dentro de você, o poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Volta lá no Evangelho de Lucas 10, e aí diz a palavra de Senhor, os demônios se submetem em teu nome. 18, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano.
Diga: Satanás, nem macumba, nem feitiçaria, nem candomblé, nem bruxaria, nem voodoo, nem magia negra, nem encantamento, nem peste, nem praga, nem palavras proferidas. Se você carrega a autoridade do nome de Jesus, Jesus disse: em meu nome você pode pisar em cobras e escorpiões, você pode sair pisando nos demônios e eles não podem fazer nada contra você. Diga: eu carrego dentro de mim o poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Amém? 3, por favor, passe o PowerPoint. Eu vou correr por conta do nosso tempo. Número 3, o que você carrega? Primeiro, o poder da palavra. Segundo, a autoridade do nome de Jesus que está dentro de você, e o diabo treme. Por isso que quando você orar e quando você confessar, você sempre tem que lembrar: em nome de Jesus. Quando eu vejo alguém falando alguma coisa e não fala o nome de Jesus, eu digo: Terceiro, você carrega a unção do Espírito Santo. Você carrega a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz: aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. O maligno não pode tocar nele. Aquele que tem a unção de Deus, ele nasceu de Deus e Deus o protege, e o maligno não pode atingir. Você crê nisso? 1 Coríntios 2, 4, que Paulo está dizendo à igreja de Corinto sobre a unção do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 4: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. O que Paulo está dizendo no versículo 5 ainda? Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você pode até se deparar com gente que vai dizer para você: eu conheço a Bíblia. Quer ver como eu conheço? E ela às vezes quer até debater contigo a palavra. Ela quer até debater contigo, mas ela fala, versículo 4, em sabedoria humana. E palavra dita em palavra, simplesmente por sabedoria humana, não tem poder. Não tem poder. A palavra tem que estar temperada com a unção do Espírito. Com a unção do Espírito. E é isso que Paulo está dizendo: a minha mensagem e a minha pregação para vocês não consistiram em palavras persuasivas, tentando convencer vocês com a minha sabedoria, mas as minhas palavras foram a vocês na demonstração do poder do Espírito Santo, ou seja, as minhas palavras foram ungidas pelo Espírito Santo. Versículo 5, a unção, você tem que carregar unção dentro de você. 1 Tessalonicenses 1,5, ainda Paulo falando aos Tessalonicenses agora, ele diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e em seu favor. Eu quero encerrar perguntando: você entendeu a palavra? O que você deve carregar e o que você não deve carregar? O que deve encher? E termino com a frase que comecei: o que determina o que você será amanhã, ou o que você vai ser, não é quem você é, mas o que você carrega dentro de você. Não é como eu estou hoje, é o que eu estou carregando dentro de mim. Que essas 5 coisas que você deve carregar, ela faça de você o que Paulo disse aqui em 2 Coríntios 4,7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Lembre-se, você é de barro, mas você carrega dentro de você um tesouro. E é esse tesouro que vai te levar aonde Deus quer te levar.